Pensei em não gravar esse vídeo, obviamente pensei, mas daí também lembrei que todas as vezes que eu desisti de gravar um vídeo nesses últimos 2 anos, então vamos lá. Li um livro recentemente. Eu sou uma pessoa muito ruim de resumir as coisas, então vamos lá pra história longa. Participo de um clube do livro de uma influenciadora que eu gosto muito, que eu já sigo há uns 10 anos, que é a Jéssica Grego. Então participo do clube do livro dela, que todo final do mês tem um encontrinho e tal, a gente lê o mesmo livro, obviamente, né? E daí todo final do mês tem um encontrinho. E daí num desses encontros as pessoas sempre falam de outros livros que elas leram. E num desses encontros alguém falou de um livro que me interessou muito, principalmente por ser ficção científica, que é o meu gênero favorito. Que é esse livro aqui. As 15 Primeiras Vidas de Harry August. E da Claire North. E daí fiquei interessada, fui procurar na Amazon. Ele novo é muito caro, mas na própria Amazon consegui comprar ele usado, acho que eu paguei R$ 20. E, enfim, comprei em abril. Fui ver esses agora na Amazon, comprei em abril, mas eu li agora em julho. E é um livro muito interessante, muito bom, muito bem escrito. É a história basicamente de um cara que ele vive uma vida até uns 70, 80 anos, morre e ele volta para a mesma vida, ele nasce no mesmo lugar, da mesma mãe, mesmo pai, tudo igual. Não é uma coisa que ele reencarna e vai continuando a vida lá pra frente, não. Ele volta e vive a mesma vida. E com o detalhe mais importante, que é com o conhecimento da vida anterior. E esse conhecimento da vida anterior aflora lá quando ele tem uns 3 anos, né? Então ele viveu a primeira vida, quando ele viveu a segunda vida, com os 3 anos ele se lembrou de que ele tinha vivido até os 68 anos, enfim. E daí ele enlouqueceu. E foi internado num manicômio, enfim. E daí, na terceira vida dele, ele foi... quando ele tava de novo nessa, né? Meu Deus, de novo. Essa coisa de lembrar. Uma sociedade secreta, obviamente, tem uma sociedade secreta, consegue interferir para que ele não termine com a própria vida, como ele tinha feito na segunda vida ainda criança. Então ele consegue continuar vivendo. Então aqui são as 15 primeiras vidas, né? Obviamente a gente não vê todas as 15 vidas. Ele cita coisas das vidas que ele viveu. Mas eu acho que o mais importante, o que me fez refletir mais nesse livro, é quem eu seria se eu tivesse a memória, se eu pudesse viver minha vida de novo. Lembrando desde muito cedo o que eu já vivi, tudo que eu já vivi. Porque é a mesma vida, seria a mesma vida, os mesmos pais, a mesma época. O que eu faria? Obviamente, eu como capricorniana, a primeira coisa que eu pensei, dinheiro. Tenho que lembrar das coisas que deram dinheiro, quais épocas, qual idade eu tinha, poderia investir. Bitcoin já é uma coisa que dava pra investir, ainda quando era ainda muito no começo. Obviamente, meu primeiro pensamento foi monetário, sim, porque o pobre pensa muito em dinheiro, né? Não sei se vocês sabem, mas pobre pensa muito em dinheiro. Obviamente, e continuei refletindo, acho que eu terminei o livro domingo agora. É um livro muito bom, é um livro meio grande, tá, de quase 500 páginas. Então tem bastante espaço para essa reflexão, o autor escreve muito bem. E eu fiquei refletindo muito, um livro que realmente me envolveu, assim, tipo... Quem são as pessoas da minha vida? Porque, obviamente, ele tá vivendo novamente a mesma vida. Então, algumas pessoas ele vai continuar com elas, né? E outras pessoas ele vai para outro caminho, porque ele escolhe ir para outros caminhos na vida dele, né? E ele é uma pessoa que já tem conhecimento. Então, se ele aprendeu a falar espanhol na primeira língua, na primeira vida dele, na terceira vida ele aprendeu mandarim e russo, na quarta vida ele vai falar todas essas línguas. Então, para onde esse conhecimento pode te levar? Para onde isso pode levar? Mas, principalmente, para mim, são as pessoas. Porque tem algumas pessoas que ele vê, outras que ele revê, outras pessoas que ele quer sempre ter contato e outras das quais ele abre mão. Isso me fez refletir sobre isso, sobre se eu fosse viver de novo, né? Essa mesma vida, com tudo que eu já sei. Teria alguém que eu abriria a mão? Porque de uma forma ou de outra, essas pessoas, se eu fosse ver uma segunda vida, por exemplo, né? Que eu ainda não saberia necessariamente. De uma forma ou de outra, essas pessoas me tornaram quem eu sou, pro bem ou pro mal. Tiveram algum tipo de influência. Eu acho que todo mundo que passa pela nossa vida tem algum tipo de influência no que a gente vive, no que a gente pensa, enfim.
nas nossas experiências de vida, né? Ainda que sejam rápidas. Obviamente, as pessoas que ficam mais tempo na nossa vida, né? E acho que todo mundo tem alguma interação que teve com alguém, mesmo que tenha sido rápida, com a tiazinha do ponto de ônibus, em que algo naquela interação ficou com você por algum motivo, sabe? Então, a reflexão é sobre a importância das pessoas que passam pela nossa vida. Seja por pouco tempo, seja por muito tempo, né? É a reflexão que eu estou fazendo, no caso. Não precisa ser a reflexão dos outros quando lerem esse livro. Qual a importância das pessoas que passam pela nossa vida? E se a gente abrisse mão dessas experiências, dessas vivências com essas pessoas, quem que a gente teria, quem que a gente seria? É uma coisa que eu sempre penso muito, ou uma coisa que na verdade eu não consigo imaginar, que eu tento pensar e não consigo imaginar, é quem eu seria se eu não tivesse vivido as experiências que eu vivi, se eu não tivesse feito intercâmbio. Porque eu trabalhava num banco, né? Então, se eu tivesse feito intercâmbio de um mês só, pegado só de férias, não tivesse, tipo, aberto mão de tudo e ido morar fora. As pessoas que eu conheci durante o intercâmbio são as pessoas que ainda estão na minha vida hoje, né? E já faz muito tempo isso. São pessoas que ainda estão na minha vida hoje, que são muito importantes pra mim, e pessoas que eu conheci em consequência disso, né? Porque eu mudei de profissão, fui fazer outras coisas. Então, essas pessoas me ajudaram a ser quem eu sou agora, né? E mesmo que isso acontecesse, que eu pudesse viver uma terceira, quarta, quinta vida, porém, lembrando dessas pessoas, eu ainda teria o conhecimento de quão importante elas foram pra minha vida, né? Enfim, reflexões doidas que eu quis trazer aqui, porque eu gosto muito de ler, eu gosto muito de ficção científica, principalmente pelo descolamento da realidade nua e crua que a gente vive, e por esse descolamento que esse gênero literário me faz ter, e as reflexões que ele me faz. As reflexões que eu acabo chegando quando eu leio um livro de ficção científica, muitas vezes só, nossa, gostei muito. Nossa, vida no espaço. Mas outras vezes é uma coisa assim, meu Deus, e se eu pudesse começar minha vida de novo em outra timeline, que é exatamente igual a essa, porém eu posso fazer algumas mínimas alterações na minha própria vida, né? Não necessariamente na vida do mundo, na vida dos outros, na minha própria vida, no meu próprio ser, na percepção que as outras pessoas vão ter de mim, né? Pessoas que eu já conheço, pessoas que eu conheci vão me conhecer de um jeito diferente. Quem eu seria na vida dessas pessoas? Qual é a diferença que eu faria na vida dessas pessoas se eu já soubesse que eu já conheci ela 2, 3 vezes antes, sabe? Enfim, gente, puro devaneio.